Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 9. Romanos 12, a partir do verso número 9. Será o texto para nossa meditação. Na verdade, eu vou me fixar no verso 12. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela será pregada neste momento. Que o Senhor use, Deus, os meus lábios, a minha mente, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou em meu coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Alegria, paciência e perseverança é o tema que eu quero desenvolver com os irmãos nesta noite, nesta oportunidade. A palavra de Deus diz na carta primeira de Pedro que somos peregrinos e forasteiros na terra. E como tal devemos proceder de maneira que o nosso viver glorifique a Deus. É o que está colocado em 1 Pedro 2, de 11 a 12. Eu gostaria que tivesse o slide ali para eu seguir. Tá? Se for possível, está tendo aqui, mas eu não quero... Estou sem retrovisor hoje. Aí, tá? Agora ficou melhor. Isso. Tá? Nós somos peregrinos e forasteiro na terra. É o que diz o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós não vamos fazer a leitura desse texto, mas é a ideia que está ali colocada. Quando você olha para a obra de John Bunyan, em seu livro O Peregrino, existem lá 3 conselhos que foram dados pelo evangelista ao peregrino. E esses conselhos falam exatamente dessas 3 coisas importantes: alegria, paciência e perseverança na caminhada. E é isso que nós precisamos entender, que a alegria, a perseverança e a paciência não podem, de maneira nenhuma, serem abandonadas na nossa caminhada. É certo que nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, vamos passar por problemas, mas não podemos, de maneira nenhuma, deixar que essas coisas se afastem de nós. Por isso, a primeira proposta que eu quero pensar com vocês é a alegria na esperança. Baseado no verso 12, quando ele diz: regozijai-vos na esperança. A alegria na esperança é importante. A alegria é uma graça de Deus concedida aos seus filhos em seus momentos de intensa dificuldade. Então, a alegria é uma graça concedida por Deus nos momentos das nossas mais difíceis lutas, nos momentos mais terríveis da nossa caminhada. Nós não podemos perder a alegria que Deus nos concede, essa bênção, essa graça da alegria. A alegria na esperança, ela é nos dada pela paz que a fé proporciona aos crentes. Então, a fé, ela nos proporciona a paz, e a paz produz alegria, independente das circunstâncias. Às vezes, nós podemos estar em momentos difíceis, em lutas, em dificuldades, mas a paz que a fé produz em nós vai nos dar condição de vivermos
com alegria em todos os momentos. É isso que a gente vai entender quando lemos Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, folheie um pouquinho para trás, veja lá no capítulo 5, a partir do verso 1, vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então é por intermédio de Jesus que nós tivemos acesso pela fé à graça que Ele nos concede. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando ele diz que nós nos gloriamos, é que nós podemos nos alegrar no momento da tribulação, porque ela produz esperança. A perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso nos leva a entender a razão pela qual Paulo e Silas, após serem presos e serem terrivelmente chicoteados, apanharem, serem maltratados, eles oram e cantam hinos louvando a Deus. Então eles glorificam a Deus no momento da tribulação, no momento do castigo, no momento mais difícil da vida deles. Estava ali beirando a vida deles a própria morte, mas eles não se calam e começam a glorificar, a adorar, a cantar, a se alegrar no Senhor. E o milagre depois acontece. Se você ler lá no livro de Atos, vai ver essa história maravilhosa. Nós podemos olhar também no capítulo 8 aqui da mesma carta aos Romanos, quando a partir do verso 16, nós temos a seguinte relato na carta aos Romanos: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando Paulo diz: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, aqui é o sofrimento de Jesus, que nós acabamos de mencionar aqui na ceia. Jesus sofreu lá na cruz, e eu preciso, de forma muito interessante, passar também por esse sofrimento, para que com Ele também eu seja glorificado. Então nós precisamos entender isso. Depois ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada. Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes a luta é grande, o problema é difícil, as aflições que nós passamos, as dificuldades, como se diz aí mais popularmente, os perrengues da vida, e a gente às vezes não entende isso, mas não é nada diante daquilo que está preparado para nós. Diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o
aguardamos. Então é muito interessante eu entender isso, que a minha alegria, ela não pode estar nas coisas do mundo. Ela não pode estar presa às coisas que eu somente posso ver. A alegria, ela tem que estar envolvida na minha fé, na minha esperança, na paz, na alegria que eu tenho no Senhor Jesus, independente das circunstâncias, das situações que nós possamos estar vivendo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria, ela deve estar presente nas nossas vidas. Pastor, mas eu posso lamentar? Pode, você pode lamentar. O lamento, ele é bíblico. Há muitos lamentos na Bíblia, há muitos choros na Bíblia, dos servos de Deus, do povo de Deus. Davi era um homem de guerra, um homem duro, um homem de batalhas, mas quantos lamentos, quantos salmos que ele compôs, fazendo os lamentos da sua vida, das suas dificuldades, do seu problema. Então, a lamentação é uma manifestação dolorida por causa de um sofrimento. Pode ser por meio de palavras, grito, até pelo choro. Olha só, Esther, capítulo 4, diz assim: em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então eles estavam jurados de morte, havia um decreto do rei, que eles seriam todos mortos, que poderiam ser mortos, e eles então estavam lamentando, chorando, em luto, por causa da situação que se avizinhava. Mas a lamentação, ela é diferente da murmuração. A murmuração, ela não deve acontecer no meio de nós, os filhos de Deus. A murmuração é diferente de lamentar, é uma espécie de reclamação maldosa, de censura, algo que alguém está resmungando. É isso que nós vemos em Êxodo capítulo 15. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Moisés foi para o monte orar, e o povo ficou lá embaixo, brigando, fazendo ídolos, se dividindo, murmurando, falando mal do Moisés. Então, isso é murmurar. Isso não pode acontecer, não deve acontecer no meio do povo de Deus. Você pode lamentar uma situação? Pode chorar? Pode. Como diz o texto lá, o povo estava rolando no chão, rolando em saco, em cinzas, para lamentar a sua situação. Era uma maneira deles fazerem a lamentação, mas não havia a murmuração. A esperança é o combustível da alegria. Temos esperança quando conhecemos a verdade. A verdade é uma pessoa que nos encontra. Jesus, ele vai dizer lá no João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, então a verdade é uma pessoa que nos encontra, com a qual nós temos um relacionamento, uma intimidade. Por isso é importante você entender que não podemos entender a esperança sem termos conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. Não podemos ter esperança neste mundo. A esperança nesse mundo, ela é invisível. É isso que nós vimos ali na leitura agora do capítulo 8. É invisível. Mas Paulo escreve também isso aos Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4. Vejamos aqui o que está colocado. 2 Coríntios, capítulo 4. É muito interessante essa questão de você ter uma visão daquilo que é a esperança. Capítulo 4, verso 16 até o 18, vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então nós precisamos entender isso, à luz daquilo que é a fé. O que é a fé para nós? É o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza daquelas que nós
esperamos. Então, é isso que nós precisamos entender, né? Jesus Cristo, nele nós temos a alegria e esperança, porque Ele pagou o preço para que nós nos alegrássemos sempre. É o que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos de 1 a 3. Depois você pode conferir. O segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é paciência na tribulação. Depois de alegria na esperança, paciência na tribulação. Ah, como é difícil ter paciência na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora dos problemas que assolam a vida da gente, não é verdade? Como é difícil você ter paciência para esperar o agir de Deus, o tempo de Deus na sua vida, nos seus negócios, né, no seu dia a dia, na sua família. É importante que a gente tenha paciência na hora da tribulação. Paciência aqui, ela tem o significado de resiliência, resultante da confiança no Senhor, conforme está escrito em Tiago 5,11, que nos dá como exemplo a vida de Jó. A resiliência, eu diria que é uma condição de você se refazer, de você se reconstruir, de você ter força para voltar, né? Muitas vezes no problema da luta, quando você cai, quando as coisas acontecem, quando você é enfraquecido, enfraquecida, você pode ser resiliente e voltar. Então, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós não vamos ler aqui a história de Jó, mas quando você olha para a história de Jó, ela está numa tríade muito interessante, que é a tragédia, o trauma e o triunfo. Primeiro é uma tragédia grandiosa na vida de Jó. Ele perde primeiro os seus filhos, morrem todos os seus filhos. Depois ele perde todos os seus bens materiais. Depois ele fica doente, totalmente enfermo, a ponto de quase ir à morte de sua mulher mesmo, chegar e dizer para ele: Jó, abandona esse Deus e morre, Jó. Então, a tragédia na vida de Jó foi terrível. O trauma que isso trouxe para ele também não foi alguma coisa fácil. Mas quando você chega ao final da história de Jó, você vê o triunfo na vida dele. Então, quando você consegue passar pela tribulação com paciência, por isso que às vezes, não sei, você já deve ter ouvido muitas vezes a pessoa tem que ter a paciência de Jó. Fulano é paciente, tem a paciência de Jó, porque Jó foi muito paciente. Quantos de nós, na mesma situação, teríamos, como diz o outro, abandonado o barco? Teríamos caído fora, mas Jó foi até o final. Então a tragédia, o trauma e o triunfo o levou então a ser um homem no qual Deus se alegrou. Paulo faz uma transição muito tranquila da esperança para a resistência, não é? A perseverança é necessária, porque em um acompanhamento inevitável da existência do cristão neste mundo é a aflição, a tribulação. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não diz que nós não teríamos aflições, que não teríamos tribulações, que não passaríamos por luta, que não teríamos dificuldades, que não haveria para nós motivo de nós estarmos sofrendo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a paciência é importante, não é? Lá em Atos 14, 22, nós temos também uma visão dessa questão. Deixa eu abrir aqui Atos 14, verso 22. (21) em diante, diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Aí veio o 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E às vezes nós estamos querendo, né? Essa é a grande realidade, aquele evangelho do conforto, aquele evangelho onde tudo está a nosso favor, onde tudo é fácil, onde tudo é tranquilo, né? Tudo é muito bom, tudo é prosperidade, tudo é... Não é desse jeito. Tem momentos que as dificuldades, que as tribulações hão de acontecer, mas nós precisamos estar preparados para isso. Esta aflição, ela provém da resistência que o mundo tem a Jesus. O mundo odeia a Jesus. E por que o mundo não iria odiar a nós, os seus servos, os seus discípulos? Então, quantas vezes nós vemos e percebemos essas coisas acontecendo, né? Diante desta aflição, o cristão resistirá. Ele precisa manter-se firme, sabendo que o resultado final não é incerto. O resultado final é a vitória. Vencendo vem Jesus. Nós acabamos de cantar isso hoje aqui. Então, isso é importante. Isso fará com que nós não vamos fazer isso com a nossa própria força, mas com a força que Deus nos dá, que Ele nos proporciona. Romanos capítulo 15, deixa eu voltar a Romanos 15, verso 5, vai dizer assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, o Deus da paciência e da consolação. Por isso, quem vai me dar a paciência para suportar as lutas é Deus, é o Senhor, na direção, no cuidado do seu Espírito na nossa vida. E às vezes nós achamos que é com a nossa força. Quando acaba a nossa força, aí a força de Deus vai nos fortalecer. E o terceiro ponto, então nós vimos que a alegria é importante na esperança, que a paciência é importante na tribulação, e na oração precisa haver perseverança. Oração precisa haver perseverança. A oração é o mais eficaz exercício espiritual. Cristão sem o exercício da oração é fraco. Não é verdade? Hoje nós vivemos um tempo de muitas academias. Para todo lugar você acha uma academia. Aqui nós temos poucas ainda, deve ter umas 10, né? Aqui em Cidrolândia. Mas quando você vai ali em Campo Grande, toda esquina tem uma academia agora. Por quê? As pessoas estão investindo para ficar com o corpo forte, para ficar malhado, para ficar bem, com saúde. Mas e a saúde espiritual? Como que ela está? Qual é o valor que você dá à sua saúde espiritual? A oração é o principal meio da graça. Por isso o cristão precisa orar em todo tempo. É o que está na carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos ver aqui, 6:18. É muito importante, quando eu entendo isso, Paulo dizendo que eu preciso orar, né? Tomai também o capacete da salvação, verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então eu preciso orar o tempo todo, né, com perseverança, não posso desistir. E a primeira coisa que nós desistimos na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual, é da oração. Os crentes oram poucos, muito pouco, nós estamos orando pouco. Essa é a grande realidade. Então, às vezes nós dedicamos tempo a muitas coisas, mas não dedicamos o tempo necessário para termos uma vida de oração. Nós confiamos muitas vezes em nós mesmos, né? Angustiado pela pressão que vem de fora, neste mundo, pela aflição, pela hostilidade do mundo, sempre em perigo de sucumbir à angústia, a qual é o resultado natural. O cristão deveria realmente recorrer continuamente, severamente à oração.
Mas nós não gastamos o tempo necessário com oração, somente na nossa confiança. Deus, meus irmãos, é a fonte da resistência paciente, o que nós vimos aqui no capítulo 15, verso 5, tem esperança de manter-se firme até o fim. Nós precisamos nos manter firmes em toda luta, em todo problema. No entanto, é justamente isso que a gente faz. Ao invés de perseverar, às vezes abandona a vida de oração por preguiça, por desânimo, muitas vezes por autoconfiança. Às vezes você pode pensar, mas eu não tenho tanto motivo para orar. Você já experimentou orar? Faça uma lista. Coloca na sua lista de oração pessoas que você conhece, pessoas da sua família, amigos seus, problemas de enfermidades, problemas de pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, pessoas que precisam ser libertas de vícios. Vai colocando isso. Você vai orar 1h30, 2 horas, e vai faltar tempo. Mas às vezes nós não nos preocupamos. Quando você prometer para alguém que vai orar, anota o nome da pessoa e ora de verdade. Tira tempo para isso. E às vezes a gente brinca de orar, e na verdade nós precisamos estar plenamente inteirados da nossa necessidade de orar. O verbo grego representado aqui por perseverar é empregado no Novo Testamento em relação à oração. Vamos ver aqui alguns trechos da Bíblia que falam sobre isso. Atos 1,14. Vamos lá em Atos 1,14. Já estou chegando ao final dessa mensagem. Não é? Atos capítulo 1, verso 14. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os discípulos estavam em Jerusalém, e eles estavam lá esperando para a ascensão de Jesus, para a descida do Espírito Santo. Então eles estavam ali orando e perseverando na oração. Outro texto, Atos 2,42, olha só, vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, como igreja, nós precisamos perseverar na oração, não desistir. Ontem nós tivemos uma vigília de oração, foi uma bênção, foi maravilhosa. E para você que não veio ontem, já fique sabendo que agora a vigília de oração vai ser permanente na igreja. Todo primeiro sábado, a não ser que tenha alguma outra situação, um programa, um casamento, alguma coisa assim, para o sábado, não será no primeiro sábado. Então a gente vai transferir para outro. Mas, a priori, sempre no primeiro sábado, nós teremos uma vigília de oração. Coloque na sua agenda para você vir orar. Ontem, 2 horas, foi pouco. Faltou tempo para a gente orar mais. Então nós precisamos estar orando. E na próxima vigília, que será no primeiro sábado de novembro, os homens estarão dirigindo. Lá em dezembro, as mulheres. Depois nós vamos escalando aí os ministérios. Capítulo 6 do livro de Atos, verso 4, fala mais sobre oração. Enquanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha só, meus irmãos, que decisão maravilhosa tomaram os apóstolos aqui. Eles tinham muito trabalho na igreja, muito serviço, muito atendimento, muita coisa para fazer, muita gente necessitada. Então eles criaram os diáconos, instituíram os diáconos. E eles disseram: os diáconos farão esse trabalho, mas nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Então nós precisamos entender isso, a necessidade que nós, ministros, pastores, temos de estar envolvidos com a oração e com a palavra. E muitas vezes estamos fazendo coisas administrativas, cuidando de coisas que não seria a função pastoral. Então nós precisamos gastar o nosso tempo com a oração, com a palavra de Deus. Colossenses 4:2, mais à frente aqui, vamos lá, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2.
Colossenses, capítulo 4, verso 2. Ainda estou falando sobre oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverar na oração e agradecendo a Deus. Muitas vezes a gente reclama, a gente resmunga, a gente fica aí choramingando pelos cantos, quando nós precisamos estar agradecendo a Deus todos os dias, por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito. Irmãos, eu acho espetacular. A coisa maravilhosa para mim é quando eu acordo. Falo, meu Deus, o Senhor me deu mais um dia. Não sei até que hora Ele vai, mas já sou grato por esse dia que o Senhor está me dando. Não é? E às vezes nós não damos valor a isso, não falamos, não damos ação de graça. E Ele diz que nós devemos perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Né? Por isso é importante que a gente faça esse tempo, essa vida de oração. Lá no Efésios 6,18, que nós já lemos, que temos que orar em todo o tempo. Lucas 18,1, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eu quero concluir, meu Deus, meus irmãos, dizendo que para nós precisamos entender aqui, que alegria não é euforia. Alegria não é adrenalina. Alegria é uma graça que Deus nos concedeu, que Ele concede aos seus filhos em seus momentos de dificuldades. Isso nós vimos hoje aqui. Jesus Cristo, nele nós temos a alegria e a esperança, pois Ele pagou o preço para que nós possamos nos alegrar sempre. Paciência tem o significado de resiliência, resultante da confiança no Senhor, conforme está escrito em Tiago 5,11, que nos dá como exemplo a vida de Jó, a sua tríade, que nós vimos aqui. A perseverança é necessária, porque um acompanhamento inevitável da existência do cristão neste mundo é a aflição e a tribulação. João 16:33. Atos 14, 22. A oração é o mais eficaz exercício espiritual. Cristão sem o exercício da oração é fraco. A oração é o principal meio da graça. Por isso o cristão precisa orar em todo tempo. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração.